Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor para nossa edificação. Que o Senhor nos ajude nesta noite. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse momento aqui na sua presença, para que o Senhor nos ajude na compreensão da sua palavra, que o Senhor nos guie pelo entendimento, Senhor, que possamos ter o entendimento, que Teu Espírito venha nos ajudar a entender a Tua palavra, Pai. Que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual para podermos crescer no Teu conhecimento e na Tua verdade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é Jesus na Judéia. Então, na semana passada, eu falei sobre a purificação do templo, né? Hoje eu vou falar sobre Jesus na Judéia. Então, depois da purificação do templo, Jesus, ele foi, vou ler bem aqui, João 3, 22, que diz assim: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Então, depois da purificação do templo, Jesus foi para a Judéia com seus discípulos. E lá diz que ele batizava. Então, Jesus lá no templo pregou, né, e algumas pessoas creram nele. Então, Jesus já tinha alguns discípulos, além daqueles 5, né? E estas pessoas foram se batizar. Então, as pessoas estavam crendo na pregação de Jesus e estavam sendo batizadas. Aqui no versículo 4, capítulo 4, versos 2 e 3, nos diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então, não era Jesus quem batizava, mas os discípulos de Jesus. Mas por que Jesus não batizava, né? Aqui diz que Jesus não batizava. Então, continuando aqui. Os versos do 23 ao 24 nos diz assim: Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Então, Jesus e seus discípulos estavam no Rio Jordão, mas João Batista e seus discípulos também. Então, estavam batizando, né? Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Então, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou uma contenda. E foram ter com João e lhe disseram. Então, os discípulos de João foram falar com ele. Mestre, aqui dá a entender, né, que aquele judeu, né, estava falando de Jesus, porque os discípulos de João correram logo e foram falar com João. Vou ler mais uma vez aqui. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Então, houve uma contenda, né? Houve um questionamento
entre o judeu e os discípulos de João. Certamente essa contenda se falava de Jesus e os discípulos de Jesus, porque aqui no versículo 26 diz assim: e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Então, dá para a gente perceber aqui que a contenda que os discípulos estavam tendo com os judeus era em relação aos discípulos de Jesus estarem batizando. Mas o que é que ele estava questionando aqui com João? Ele estava dizendo: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Aqui é um tipo de fofoca, né? De fofoca, de ciúme, né? Então eles chegaram para João e disseram: olha, aquele Messias, né? Que tu estava falando, que tu estava testemunhando dele, agora ele está tomando os seus discípulos, agora ele está tomando os teus seguidores. Era isso que eles estavam falando com João. Então, no verso 27, João diz assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, aqueles discípulos, né, Satanás, com certeza, estava usando aqueles discípulos para criarem contenda entre João e Jesus. Então, ele estava usando aqueles discípulos e aquele judeu para que João ficasse com ciúme, né, de Jesus, com inveja e brigasse. É isso que o diabo faz, né? E tem muitos líderes, né, que estão fazendo isso, né, brigando, estão tendo esse tipo de contenda, né? E fica um perseguindo o outro, e a obra de Deus vai sendo mal vista diante das pessoas. Mas João disse assim para os seus discípulos: olha, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então ele está dizendo: se Jesus está batizando, é porque ele recebeu essa autoridade do céu. Era isso que João estava dizendo. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João estava dizendo, ensinando os seus discípulos: olha, eu já disse para vocês, eu não sou o Cristo. Eu fui enviado para preparar o caminho para ele mais a sua noiva, para ele vir iniciar o ministério dele de salvar a humanidade. Eu não sou o Cristo. Então, se ele está batizando, é porque ele recebeu esse ministério de Deus. Então, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado quando nós muitas vezes ouvimos, né, as coisas dos outros em relação aos líderes, né? Não devemos perseguir, não devemos ter ciúme. Cada um recebe do Senhor o seu ministério. Muitas vezes os líderes perseguem aqueles que Deus colocou para fazer alguma obra e atrapalha o crescimento da obra de Deus, né? Aqui esses discípulos queriam criar esta contenda, eles estavam com ciúme, né? E com ciúme de João, porque Jesus estava, no caso que eles pensavam, Jesus estava passando João para trás, né? João tinha dado um bom testemunho dele, tinha falado muito bem de Jesus, e agora Jesus estava tomando os seguidores de João. Mas João diz: olha, ninguém, ele diz assim: o homem não pode receber coisa alguma
se do céu não lhe for dado. Então, se ele está batizando, é porque ele recebeu isso do céu. E ele disse: eu já disse para vocês que eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor, como aquele que vem à frente, preparando o caminho para ele. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se alegra, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então vamos observar este verso que João está falando, versículo 28 e versículo 29. João diz o seguinte, ele afirma: o que tem a noiva é o noivo. Primeira afirmação: o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se alegra por causa da voz do noivo. Terceira afirmação: pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então, o que é que João estava dizendo com isso? O que é que João estava dizendo para aqueles discípulos dele em relação a estas afirmações? A primeira afirmação: o que tem o noivo, o que tem a noiva é o noivo. Então, ele estava dizendo: Jesus é o noivo e ele está com a noiva. Então, Jesus já veio e já está assumindo a sua noiva. Então, os discípulos de Jesus estavam batizando aqueles que estavam crendo em Jesus. Então, ali era a noiva de Jesus. A outra afirmação: o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Então, João está dizendo: olha, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu não sou o noivo, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Eu sou apenas o amigo do noivo e eu estou muito feliz. Eu estou muito alegre em ver o noivo com a noiva. Então, Jesus estava com Israel. Jesus estava com a sua noiva. Jesus veio fazer esta religação de Israel, que estava desviada, com o Pai. E no templo ele fez a purificação. Ali ele estava dizendo o que ele iria fazer na vida da noiva. Ele iria fazer essa limpeza na vida de todos aqueles que o receberiam, que seriam esta noiva, a noiva espiritual, a nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual, não mais a terrena. E ainda João Batista diz: pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então João Batista diz: o meu trabalho já terminou. Esta alegria já se cumpriu em mim, já terminou minha tarefa. O Messias já está com a noiva. A minha tarefa já acabou. Não precisa mais eu estar anunciando que o Messias vem, pois ele já está. Então, João Batista diz o seguinte: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista está dizendo: pronto, minha tarefa de precursor do Messias acabou, porque ele já está com a sua noiva. E o amigo do noivo está muito feliz. João Batista estava dizendo isso para os seus discípulos. Minha tarefa, como aquele que prepara o caminho do noivo, o caminho do Messias, terminou. Então, Satanás, ele quer muitas vezes, meus irmãos, nos levar a ter ciúme do ministério do outro que Deus deu, que está crescendo, que está
aumentando as almas, né, no reino. E Satanás, ele levanta pessoas para muitas vezes causar esta contenda, esta briga, né? Então devemos vigiar, devemos ter muito cuidado. Foi isso que o diabo tentou fazer entre João e Jesus. Mas João não aceitou. Aqui no versículo 31, quem vem dos céus, quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Então, João Batista continua ensinando os seus discípulos e ele diz: quem vem das alturas certamente está acima de todos, de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Então ele está dizendo, Jesus veio do céu, logo ele é mais poderoso do que eu que sou terreno. Quem vem do céu está acima de todos. Então João Batista estava dizendo para seus discípulos, Jesus está acima de todos, pois ele é do céu. Ele veio do céu, ele conhece o céu, ele sabe tudo, ele é o próprio Deus. É isto que João estava dizendo para os seus discípulos. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. O que é que João Batista está dizendo? E testifica o que tem visto e ouvido. Então, João diz que Jesus veio do céu e é mais poderoso do que ele, João, porque João era da terra, era terreno, era pecador, e Jesus veio do céu. Jesus não é pecador, Jesus é o próprio Filho de Deus. João veio à frente dele para preparar o caminho, para quando ele começasse o seu trabalho, o seu ministério de salvar a humanidade. Então, João está dizendo o seguinte, e testifica o que tem visto e ouvido. Então, Jesus veio do céu e ele testifica, ele fala o que ele viu no céu, ele fala o que o pai dele disse para ele. Jesus, ele veio do céu e ele testifica o que ouviu do seu pai. Ele veio falar aquilo que o seu pai mandou e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Olha o que é que João está dizendo. Jesus, ele testifica, né, o que tem visto e ouvido no céu, da parte do seu pai. Mas ninguém aqui na terra estava crendo no seu testemunho. Então, os judeus não estavam crendo no testemunho de Jesus. Eles não estavam aceitando o testemunho de Jesus. Agora no 33, João diz: quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Então, quem aceita Jesus, quem aceita a palavra de Jesus, quem crê em Jesus, ele tem essa certeza que Deus é verdadeiro, porque ele sente a presença de Deus. É isto que João estava dizendo para os seus discípulos. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então, João está dizendo que Jesus era o enviado de Deus. Quem tinha enviado Jesus foi o próprio Deus. E ele diz mais, pois o enviado de Deus fala as palavras dele,
de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Ele diz que Deus não dá o Espírito por medida. Preste atenção, meus irmãos. Deus é quem dá o Espírito. Jesus disse para os discípulos, eu vou, mas eu vou falar com o Pai para Ele mandar outro Consolador. Então, o Pai é quem dá o Espírito, Ele não dá por medida. Muitas pessoas não sente muito a presença do Espírito porque não busca. Deus não limita o Espírito na vida do seu povo. O seu povo é quem não busca a comunhão com o Espírito. É quem não busca estar na presença do Espírito. É quem não se enche do Espírito. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Então o povo de Deus não quer buscar esse enchimento, mas Deus não limitou o Espírito dele para ninguém. Nós aqui limitamos o Espírito quando não damos oportunidade ao Espírito de Deus na nossa vida. Preste atenção, meu irmão, preste atenção, minha irmã. Aqui João está dizendo, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida, ele não mede. Não, é só esse tantinho aqui que você vai ficar cheio, não. Ele quer que você transborde, é isso que ele disse para a mulher samaritana. Se eu te der, se tu me pedir, eu te dou água que jorra de ti. Então Deus quer dar o Espírito que jorre, que não fique ali só um pouquinho em você. Muitas pessoas não são cheias do Espírito, não sentem a presença do Espírito, porque não estão buscando o Espírito, porque não estão fazendo a vontade de Deus. Preste atenção, meus irmãos. Porque devemos nos encher a cada momento do Espírito. Devemos estar fazendo a vontade de Deus. Aqui o versículo 35 diz assim, o Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Então, o Pai, Deus, né? O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Então, Deus, Ele ama Jesus, Ele ama seu Filho, né? Ele ama Jesus e Ele confiou a Jesus todas as coisas nos céus, todas as coisas na terra, todas as coisas debaixo das águas. Todas as coisas Deus confiou a Jesus. Deus confiou a Jesus a salvação da humanidade. Jesus veio primeiro para os judeus. Primeiro para os judeus. Ele estava ali com sua noiva. Ele estava ali batizando aquelas pessoas, principalmente judeus, que estavam crendo nele. Então, João Batista estava feliz. Jesus agora estava com a sua noiva. Aqui em João, capítulo 6, os versos 32 e 33, diz assim. João 6, 32, 33. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus aqui está confirmando aquilo que João estava dizendo para os seus discípulos, que ele desceu do céu. Que ele falava aquilo que o Pai mandou, não é? Aquilo que ele ouviu de Deus, aquilo que Deus mandou ele falar, que no verso 38 nos diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade,
e sim a vontade daquele que me enviou. Então, isto foi o que Jesus veio fazer. Ele veio do céu para fazer a vontade do Pai. Ele veio do céu para dar a vida dele, para salvar a humanidade. Então, ele veio primeiro para os judeus. Mas estes judeus não estavam crendo, como diz João, não é? Como diz João Batista. Mas ninguém aceita o seu testemunho. E a gente vê no decorrer dos 3 anos e meio que Jesus passou no seu ministério, quem mais rejeitou Jesus foram os judeus, né? Foram os judeus. Aqui no versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o que é que João Batista está dizendo aqui para os discípulos dele? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. João Batista estava dizendo, quem crê em Jesus, quem crê no Messias, quem crê naquele que eu estava dando testemunho, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Então, João estava dizendo isso para seus discípulos. Aquele que se mantém rebelde, aquele que não crê no Messias, que não crê no noivo, que se rebelar contra ele, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, sobre aqueles que rejeitam o Messias, sobre as pessoas que não querem a salvação em Jesus, sobre essas pessoas, a ira de Deus permanece sobre elas. A ira de Deus está sobre elas. Por quê? Porque Jesus é o único meio que Deus deu para que o homem voltasse a ter comunhão com ele. E o Messias de Deus estava ali. E os discípulos de João estavam criando contenda. E João estava dizendo, eu não sou o Messias. Ele é o Messias. Ele é o Salvador. Quem se rebelar contra ele, quem odiar ele, quem perseguir ele, não vai para o céu. A ira de Deus vai estar sobre ele. É isso que em João 3:18, assim, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É isso que o João Batista estava dizendo aqui, né? O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É o mesmo que o discípulo João escreveu aqui. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas suas obras. Então, aqueles que estão nas trevas, eles não querem vir para a luz, porque os seus pecados vão ficar expostos. Eles vão ficar nu diante das pessoas, ou melhor, todos vão ver os seus erros. É o que está acontecendo na nossa nação, né?
aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que odeiam a Deus, odeiam Jesus, odeiam os filhos de Deus. A gente está vendo os pecados deles expostos, né? As coisas erradas que fazem, né? Então, mas os que fazem o que é o certo, o que é bom, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, quem pratica a verdade, quem pratica as coisas certas, não tem medo de mostrar as suas obras, não tem medo de que as pessoas fucem a sua vida, porque não vai achar nada de errado. Mas quem não quer Jesus para mudar a sua vida, eles não querem vir para a luz, porque eles têm muitas coisas ruins a esconder, muitas coisas erradas. Então, meus irmãos, vamos pensar como está a nossa vida. A sua vida, a minha vida, será que a nossa vida está realmente na luz? Será que tem algo na nossa vida que vai nos envergonhar se alguém expor este problema? Se expor esse pecado? Então, se você já é um filho de Deus, você precisa ir imediatamente onde Jesus e de perdão dos seus pecados, para que você também seja cheio do Espírito. Deus não dá o Espírito por limitado. Nós é que limitamos o Espírito quando não damos lugar a Ele na nossa vida. Então devemos pedir perdão ao Senhor, para que Ele nos ajude nesta caminhada na terra. Então os discípulos queriam, aquele judeu levou aquela contenda lá para os discípulos para causar, logo no início do ministério de Jesus, causar uma contenda, uma intriga. Então, quando Jesus ouviu esse problema, né, essa contenda que estava surgindo entre os discípulos de João, então aqui no capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então Jesus não quis contenda, Jesus não quis criar contenda, ele se afastou, ele se retirou, ele não insistiu ali naquele lugar. Então Jesus, ele é o noivo, mas ele não criou confusão. E João disse para seus discípulos: vocês têm que receber ele, vocês têm que crer nele. Eu não sou Salvador, quem é o Salvador é ele. Então vamos olhar para Cristo, não vamos olhar para homem. O pastor é para dizer: é Jesus quem salva, é Jesus quem liberta. Nós, os que estão, todos os líderes têm que mostrar para Jesus, têm que apontar para Jesus, porque só Jesus salva. Que você, meu irmão, possa ter entendido este estudo, que você se coloque aos pés de Cristo para poder ter os seus pecados perdoados. E você, meu amigo, que está ouvindo essa mensagem, Jesus, ele é a única solução para a sua vida. Se você rejeitar o Filho de Deus, a ira de Deus está sobre você. E você não terá perdão. Você será lançado no abismo, na cadeia eterna. Hoje em dia todo mundo tem medo de cadeia da terra, né, terrena, mas não tem medo da cadeia eterna, a cadeia espiritual, que é a prisão no abismo, no lago de fogo. Preste atenção, irmão, é sério. Se você entendeu esse estudo e quer receber Jesus como Salvador da sua vida, para que Ele perdoe os seus pecados e que você seja batizado com o Espírito Santo,
Que o Espírito Santo venha morar na sua vida e você ser cheio do Espírito. Então, ore comigo. E você, meu irmão, confesse seus pecados se você estiver em pecado. Se não tiver, glorifique a Deus. Se não tiver, glória a Jesus. Continue firme, fazendo a vontade de Deus. Quem quiser aceitar Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi esse estudo e eu sei que o Senhor é a única solução para que eu possa voltar a ter comunhão com Deus, com o Pai. Eu também quero fazer parte desta noiva. Eu também quero ser esta noiva. Eu quero ir com o Senhor quando o Senhor voltar, pois o Senhor está vindo. Perdoe os meus pecados, lave todos os meus pecados. E encha-me com o teu Espírito, que o teu Espírito venha morar, habitar em mim. E me ajude a cada dia a mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, a minha maneira de viver. Eu não quero ter nada escondido, nada de ruim. Eu quero que o Senhor tire tudo isso de mim, pois eu estou arrependido. Perdoe-me. Obrigado pelo Senhor ter dado a sua vida por mim. Eu lhe aceito. Amém. Então, se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, convidou Ele para entrar no seu coração. Então, você agora é um filho de Deus. Você precisa se batizar. Por que o batismo nas águas? O batismo nas águas é um testemunho de que Jesus já está dentro de você, que o Espírito de Jesus já mora dentro de você, no seu coração, no seu espírito, que o Espírito de Jesus está fazendo esta limpeza. Então, por isso, o batismo é um testemunho para que as pessoas vejam aquilo que já ocorreu na nossa vida, que foi este batismo espiritual. O batismo é o Espírito Santo entrando na nossa vida. E é um testemunho de que nós já temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Agora mande esse vídeo para frente, né? Mande essa live, que você desceu bonzinho também, compartilhe, mande para outras pessoas para que ouçam, sejam edificadas e sejam salvas. Também vá lá no YouTube, meu canal, Estudos Bíblicos com Maria Antônia, e coloque também o seu bonzinho, se inscreva se você ainda não é inscrito e compartilhe também. E que o Senhor nos abençoe. E até a próxima terça.